É da terra, da solidez que deriva necessariamente um parto cheio de alegria, e o sentimento paciente da obra que cresce, das etapas que se sucedem, esperadas, quase com calma, com segurança. É preciso sofrer, para que a verdade não se cristalize em doutrina, mas nasça da carne. Emmanuel Mounier. Isso nos incomoda tanto? É uma ótima pergunta. Na verdade, tinha um som, que é o som de uns passarinhos ao longe. Então, pelo menos para mim, a ideia de que existe um som que não é o meu som, mas que eu fico frente a ele, me ajuda a me colocar de uma forma mais inteira. Então, esse espaço enorme, vazio enorme, silêncio enorme, não são o nada, né? Pelo menos é o que me pareceu. E para vocês? Aos que estavam colocando, inclusive, as preocupações com o som, por que vocês se sentiram tão incomodados com esse silêncio? Tentem responder também a pergunta do André. Lembrando, pessoal, para a gente se organizar, peçam para falar e daí a gente pede, orienta quem que vai falar de cada vez, tá? Posso falar? Eu, Nicolas. Pode ir, Nicolas. Eu acho que o silêncio incomodou, porque eu pensei que, como era um vídeo, ali não era alguma coisa assim. Mas, por exemplo, aqui deveria ter um som. É por ser um vídeo, e eu pensei que teria algum som antes. Aí me surpreendeu ele tirar um violino. Aí fez sentido, mas antes não. Que bom, né, Nicolas? Precisa de tempo para fazer sentido. Eu acho isso tão legal, porque hoje em dia parece que tudo tem que vir tão imediato, né? Com som, com imagem, com velocidade, para preencher tudo de nada, né? Então a ideia de que você ficou um tempo ali no silêncio, esperando, o que aconteceu? Você se surpreendeu, adorei o verbo, né? E se surpreender, eu acho que é o início de cultura, porque sem surpresa eu só repito aquilo que já está na minha cabeça, né? Que é um pouco o que eu acho que ele coloca no texto como doutrina, né? Fico repetindo o que já está na minha cabeça. Eu acho, essa é a minha opinião, aquilo que eu quero dizer, e não ouço. E aí, não me surpreendo. Lindo. Obrigado, Nicolas. A Bruna queria falar? É isso que eu ia dizer. Ela respondeu ali no chat que ela acha que é pela curiosidade. Você não quer expandir, Bruna? Eu acho que, tipo, a gente, quando vê um vídeo assim, que no começo não tem nada, a gente tá acostumado a começar um vídeo sempre falando, assim, o que vai acontecer já no vídeo. Então, eu acho que, por curiosidade do que vai acontecer, a gente fica, nossa, cadê o som, não sei o quê. Daí parece que não vai ter som, mas aí, de repente, começa a tocar o violino e daí fica muito legal. Que bom, Bruna. Que desperte a curiosidade já é uma outra maravilha, né? Que legal. Não pensei nada disso quando a gente estava fazendo o vídeo, por isso que é legal ouvir, porque ressoa em cada um de um jeito, né? Não tinha pensado isso mesmo. Obrigado, Bruna. Tem mais algum aluno na vez? Beleza. Eu gostei muito do que você colocou, André, e eu acho que dá para a gente caminhar por aí, dessa relação mesmo da estranheza com a cultura e que a Bruna colocou agora da curiosidade. Por que a gente tem essa estranheza mesmo no contato com o outro? E o que poderia gerar essa curiosidade mais do que afastar-nos dessa relação? Nossa, tem que até que respirar para responder, pelo menos para pensar. Essa estranheza, né? Essa frase do Mounier, ela está comigo, coloquei na minha dissertação de mestrado, faz mais de 25 anos, né? E isso que você colocou, para mim, e lendo também o Mounier, eu sou uma pessoa, né?
isso significa eu tenho desejos, né? Eu tenho vontades, eu tenho... E elas são infinitas. E eu não dou conta de realizá-las. Elas são sempre maiores. De beleza, de justiça, de verdade, de infinito, de tanta coisa. E também o que eu me dou conta, né, muito existencial isso, e o Mounier colocava isso, né, essas coisas estão em mim, esses desejos infinitos, e eu não dou conta de realizá-los. Agora, como é que eles nascem? No impacto com o real, no impacto com a terra, no impacto com o outro. E isso dói pra caramba. A gente já começa doendo, né? É difícil de lembrar como a gente nasceu, né? Minha mãe estava me contando como é que foi o meu parto e como que doeu e usou fórceps. Não, a gente já começa com a dor da estranheza do mundo, né? O impacto com o mundo causa estranheza. Eu acho que esse é o nascimento de cultura, o nascimento de todos os mitos, as religiões, as sociedades, as ideologias. Agora, se eu não aceito essa dor do impacto com o real, eu fico só com as minhas ideias. Eu fico só com minhas doutrinas. O que acontece? Não realizo os desejos. Estava pensando na experiência do amor, né? Quem já se apaixonou? Todo mundo, eu imagino, né? Muitas vezes. E é sempre uma experiência, tem um encanto, um maravilhamento, mas não tem um estranhamento, porque eu imagino que o outro é de um jeito. Mas depois do primeiro beijo, do primeiro encontro, aparece a estranheza do outro e aparece a minha estranheza. E esse encontro das estranhezas, eu acho que é o que ele está chamando, é preciso sofrer para que a verdade, para que a realização do desejo, não se cristalize numa ideia, mas que seja um encontro. Encontros, né? Pensei, estou aqui num delírio, né? Imagina um encontro da semente com a terra, né? O vídeo ali começa uma pessoa nascendo da terra. A semente, né, para virar alguma coisa, né, ela tem que se quebrar por dentro para virar uma coisa. Ou ela pode ficar falando, eu sou semente, eu sou semente, eu sou semente, e não realiza nada. Então, eu acho que essa estranheza é uma dinâmica, é difícil usar essa palavra, mas eu vou usar, é uma dinâmica natural dos seres vivos no encontro com o real. E eu acho que a opção que a gente tem é ou encontra com o real e topa essa estranheza. Todo mundo aqui tem pai e mãe, né? Ou teve. Você vê o casamento, né? Como é que se sustenta esses relacionamentos? Tantas dificuldades, né? Tantas fricções, tantos estranhamentos para a realização de um desejo, né? Porque senão eu fico só dentro de mim. E aí não realiza, né? Nossa, falei pra caramba, né? Esclarecimentos. Temos alguém aí com perguntas? Alguns alunos do 7º ano fizeram uns comentários sobre a questão anterior. Não sei se de repente eles gostariam de expor mais coisas, a Betina e o Jordano, nessa ordem. Betina? Agora que eu vi, peraí, eu não li ainda, desculpa. Eu vou ler o da Betina. Eu, na verdade, achei estranho, porque no começo estava um pouco travado. Então, pensei que o vídeo não estava, mas como começou a ter música, não entendeu. Tá. Vocês me deixam mais recomendado, sendo bem sincero, já. A reprodução... Bom, então vou começar uma coisa técnica. Vocês estão lendo o chat? Estão, né? Sim, todos temos acesso, André. Então eu não preciso ler o chat, né? Que vocês já leram. Então, o som não tem a qualidade, evidentemente, do ao vivo, né? Então, eu acho que tem essa ironia de a gente imaginar como é que foi lá na hora, né? E também foi dramático a questão do som. Legal trazer também, porque para gerar cultura, né? Que eu estou colocando uma obra artística, a gente lida com as questões físicas. Então, eu queria tocar ao vivo. Normalmente, você toca ao vivo, depois você coloca no estúdio, coloca um som melhor. Mas eu não queria. Eu queria aquele som com os erros, porque eu erro ali, né? A hora que eu subo na terra, eu não toco a nota que eu queria. Então, para eu ter um bom som, eu coloquei o meu celular ao meu lado, só virado para mim, na terra, e o meu cunhado filmou
porque como ele filmou, ele estava mais longe de mim, ele se mexia, então o som não ficou bom. E depois eu gastei uma semana tentando juntar os áudios para que ficasse um bom áudio. Daí, quando o Johan colocou, a reprodução do áudio não era maravilhosa. Então, esses ruídos, essas estranhezas, acho que fazem parte da gente fazer a cultura, né? Então, eu queria que todo mundo ouvisse mais os passarinhos e menos de tanto silêncio, mas eu acho que essa é a vida, né? Faz parte da questão. E eu acho que entra na poesia, né? O que eu faço com esse silêncio? E eu acho legal, porque como o impacto do silêncio em cada um recria, né? Eu achei legal que o Jordano colocou, te deixa mais... o silêncio me deixa mais reconfortado, mais tranquilo. Tem os sons dos pássaros, mas me incomoda um pouco e deixa um certo incômodo. Então, isso já é cultura. Como é que um objeto artístico, com todos os seus defeitos na hora de fazer, com as suas dificuldades na hora da reprodução, como é que você recria dentro de você? Isso me interessa muito. Beleza? O que mais? Estou vendo aqui, não tem mais nenhuma participação de aluno. Você citou algumas coisas, André, que a gente já conversou nós dois, eu acho que seria legal abrir para os alunos também. Em relação à produção mesmo desse vídeo, teve a ajuda do teu cunhado, você teve aí essas técnicas que você tenta utilizar, mas conta para a gente um pouco do contexto em que foi criado isso, quando foi feito, o que te motivou a fazer, onde você estava, e pensando até agora na recepção dos alunos, para você, como produtor desse objeto cultural, os significados estão se mudando do teu produto? Vou começar do final. Os significados estão mudando com certeza, sem parar. E quando eu li os comentários de vocês, as emoções e as perguntas, para mim o significado foi mudando demais. A coisa tomou uma dimensão que não era o objetivo, a gente só... Então, só para dizer que está mudando e está enriquecendo, porque quando um trabalho ressoa em alguém, muda o significado dentro de mim. Depois posso falar mais sobre isso. Mas como é que nasceu? Eu moro em Belo Horizonte, sou professor na universidade lá, e aí, por causa da quarentena, eu fui para a casa da minha irmã. Ela mora em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E mora ela, o marido dela e o filho. E eu fiquei lá 40 dias mesmo, né? E eu estudava violino todo dia. E teve um dia que o meu cunhado falou, nossa, a gente está tão fechado aqui, vamos sair. Então tinha uma coisa dessa quarentena, de fechar, de não conseguir sair, aquele som do violino muito alto dentro da casa. Só que como tem o problema do não encontrar pessoas, ele falou, vamos ver o nascer do sol num lugar fora da cidade. Então nós saímos às 5 da manhã, ainda era de noite. E era um lugar que ele já sabia que era bonito, porque ele vai andar de bicicleta lá de vez em quando. Para mim foi uma experiência muito nova e muito estranha, porque eu não estou acostumado a tocar violino sem antes aquecer, tocar minhas escalas e tal. Mas, de repente, tem que acordar às 5 da manhã, vai para esse lugar. Estava muito frio. E aí, eu quis tocar uma composição. Essa composição musical fui eu quem fiz. Ela chama Tensão Existencial, porque acho que tem a ver também com a frase do Munier. E como eu estava muito nesse lugar fechado, me deu muita vontade de estar com o pé na terra. Então, estou descalço, não sei se dá para ver. Então, foram experiências muito novas para mim, estar num lugar muito frio. Eu tinha de frio. Eu até voltei para casa depois e fui para a cama de tanto frio que eu estava. O violino estava gelado e era difícil de afinar o violino, porque também eu nunca toquei com as cordas tão frias. Então, essa foi a situação que a gente fez. E aí, depois que o vídeo estava feito, que eu pedi para minha irmã ler essa frase, que me acompanha há tantos anos, né? E o meu cunhado foi criando ali. Então, para mim foi interessante que num lugar de confinamento, né, teoricamente, de tolher a criatividade, de parar a produção de cultura como se a vida parasse, surgiu uma possibilidade de criatividade inusitada para mim. Eu nunca tinha feito nada criativo nem com a minha irmã e nem imaginava que meu cunhado entendesse de filmagem. Então, foi uma surpresa, para usar uma palavra que já foi usada aqui, né? Uma surpresa com uma situação tão esquisita que a gente está vivendo com essa pandemia,
pode trazer algo novo, né? Um violinista que nunca tocou descalço na terra, morrendo de frio, num lugar muito novo, apresentar uma coisa, experimentar uma coisa nova, né? Então foi nesse contexto que surgiu. Respondi, Fernando? Acho que sim. Temos alguma pergunta? Teve mais um comentário aqui sobre o silêncio, da Letícia, e a Eliana fez uma pergunta. Não sei se vocês querem ler, Letícia! Para mim, o silêncio só me incomoda quando tem várias pessoas comigo, mas estão todas quietas, sem falar nada. Mas quando estou sozinha, o silêncio é bom. Nossa, Letícia, eu fiquei com vontade de perguntar para você qual que é a diferença desses dois silêncios. Eu tenho para mim, mas queria ouvir para você qual que é a diferença. Por que é tão diferente? Por que incomoda? Depois eu vou falar sobre a música, Eliana. Fiquei curioso de ouvir a Letícia. Você consegue abrir o áudio, Lê? Ela está sem áudio, André, ela vai digitar. Ok. Quem sabe enquanto ela responde, eu respondo a Eliana, Isso. Né, para ela poder escrever com calma. Isso. Tudo bem, André? Eliana, bom dia. Obrigada por ter aceitado o convite. Estou adorando aqui. Que Então, ótimo. eu queria que você falasse um pouquinho da música, porque a música tem tudo a ver com a imagem, é uma coisa impressionante. E aí eu fiquei pensando, e com o texto, é lógico, né? Então eu fiquei pensando se a sua criação, agora que eu soube que foi você que compôs, se está relacionado diretamente com o Mounier, porque eu andei lendo um pouco sobre o Mounier e eu vi que ele é de uma profundidade, assim, ele mostra assim uma religiosidade, uma crença que é impressionante nos seus escritos. Então eu queria saber se tudo isso está envolvido ou não tem nada a ver. Ótimo, Eliana. Obrigado aí. Tem tudo a ver. Essa música eu compus uns anos atrás. Eu estava no deserto do Saara. Olha, é um lugar que eu recomendo. Vão para o deserto do Saara, que é um lugar muito imenso, imenso, imenso. E eu estava numa crise também no meu relacionamento com Deus, com o mistério. Eu era super católico, mas na época eu não estava tanto. Eu estava num relacionamento muito cínico com a divindade. Estava meio assim. E aí eu cheguei, eu estava em Marrakech, no Marrocos, e aí tinha essa excursão que ia para o meio do Saara, com os beduínos, foi muito legal. E nós entramos no deserto, e quando estava todo mundo... E a experiência do infinito no deserto é muito forte, ela é física, né? Porque as dunas, tentem imaginar, né? Aliás, para gerar cultura, acho que o músculo da imaginação é muito importante. Estejam lá comigo. Dunas infinitas, a gente perde noções de geografia e de alto e baixo, só tem esse céu infinito e dunas, 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 dunas. Então nós entramos, dormimos nessas tendas. Quando estava todo mundo dormindo, eram umas 3 da manhã, me deu uma vontade de sair pelo deserto sozinho. Só tinha as estrelas. Fico até arrepiado de lembrar. Aí, como eu vi que estava todo mundo dormindo, eu tirei toda a minha roupa. Eu lembro que eu fiquei completamente pelado, tirei até o meu relógio, falei, não quero nada, eu quero ir. Aí eu andei um pouco atento para saber que eu ia saber voltar, e andei. E teve um momento que eu olhei para o céu e deu uma conexão muito grande, eu me senti tão pequeno. E o silêncio. Só que eu vi que o deserto não é vazio. Eu ouvia, tinha, sei lá, se era uma barata, se era um escorpião, tem vida. No nada e no silêncio, tem vida. Mas tem que parar para ouvir, né? E foi tão imenso e tão lindo, e eu senti essa reconexão com esse divino, que eu nem sabia se era católico ou não era. Foi uma coisa muito forte para mim.
Aí eu voltei, na época eu estava em Londres fazendo meu pós-doutorado, daí eu voltei para Londres e quis expressar essa minha experiência através da música. Então, e veio essa música aí. Então, ela começa nos graves, né, com notas muito graves e um pouco mais lentas, e é uma tentativa minha de subir em direção a esse infinito. Só que, para minha surpresa, porque a arte é assim, né, cultura é assim, você quer fazer uma coisa, o desejo está aqui, mas a realidade mostra outra. A experiência no deserto foi linda, porque eu fiz a conexão, mas na música eu não consegui fazer. Ia ficando mais tensa, mais aguda, mais tensa, mais aguda, mais rápida, mas ele não respondia. E aí a música desce e termina trágica. E eu chamei ela, então, de essa tensão existencial, então, que é ligado com a gravidade, a experiência do alto e do baixo, do grave e do agudo, do lento e do rápido, mas que nasceu dessa minha experiência no deserto, que foi uma experiência que tinha a ver com essa ideia do personalismo do Mounier, e aí eu retomei essa frase. E aí, quando eu me dei conta lá naquela terra, e eu queria deitar naquela terra, me veio essa experiência desse deserto, e dessa subida, e desse arco, que é uma tentativa de conexão com esse maior, né? Então, a música nasceu um pouco assim. Eliana, mais alguma coisa? Nossa, eu também fiquei arrepiada, olha, que coisa mais profunda. À primeira vista eu pensei nisso. Ah, é mesmo? Eu fiz assim até um comentário de achar que era uma experiência muito bruta, crua ali naquele chão, sem nada, né, plantado, mas de uma profundidade impressionante, olha. Eu gostei demais. E agora eu sugiro que quando formos terminar, nós assistamos de novo esse vídeo para pensar, assim com mais esclarecimento, aquilo que foi feito. Olha, tá lindo, André. Parabéns. O Fernando teve um probleminha de áudio, então ele está saindo e entrando novamente, mas a Letícia já respondeu, viu, André? Se você quiser ler a resposta dela. E tem mais alguns comentários e perguntas também. Tá. Voltou, Fernando. Só para apontar uma coisa, né? Como o nosso tema aqui é cultura, olha que coisa emocionante. Eu fiz algo que expressou um momento de verdade, né? Um momento que aconteceu comigo, que sem conversar com a Eliana, tocou na Eliana e ela fez uma experiência que ressoou aquilo que eu vivi. Para isso que vale a pena se expressar, né? Então, eu posso dizer que eu expressei a Eliana sem combinar com ela, sem tentar comprá-la, seduzi-la, fazer um pacto. Eu me expressei e expressou-a, né? Lindo. Eu achei boa a ideia da gente ouvir. E também alguém perguntou do link. Eu acho legal, se vocês depois puderem mandar o link, porque eu acho que quando não assiste pelo Meet, daí a qualidade do som e até da imagem pode ficar um pouco melhor, né? Letícia, vou ler aqui. Para mim, quando tem... não. Eu ia sugerir, enquanto o André lê, que fosse postado na página da escola o vídeo. Eu acho bom. Para mim, quando tem pessoas comigo sem falar nada, me incomoda porque estão todas quietas e não gosto muito de pessoas muito quietas. Mas, silêncio, quando sou sozinha, me dá a oportunidade de pensar. Ótimo! Eu me identifico com a Letícia, eu só coloco que quando as pessoas estão quietas e me incomoda, eu me sinto muito julgado, eu sinto que essa dificuldade quando os outros estão quietos e não falam. E eu acho que tem situações diferentes, né? Quando eu estou com pessoas que eu sei que me acolhem, a gente pode até ficar quieto juntos. Mas, sei lá, se eu estou numa sala de aula, eu sei que os alunos estão me julgando e estão quietos porque eles estão achando que eu estou dando uma péssima aula. Eu sei que eles estão quietos, mas porque eles não querem falar, mas eles estão pensando, e aí eu fico muito assustado. Então, eu sinto que esse silêncio que incomoda quando os outros estão quietos é muitas vezes quando eu me sinto julgado. Muitas vezes é só da minha cabeça, né? Deixa eu ver aqui. Som do vento é a coisa mais reconfortante, igualmente o som da chuva e de uma tempestade. Nossa, Jordano, eu também acho. O som do vento é a coisa mais reconfortante.
de O Som da Chuva e de Uma Tempestade. Dá até para fazer uma composição com o que ele colocou, né? Tão poético. O som do vento é a coisa mais reconfortante. Igualmente o som da chuva e de uma tempestade. Giordano, faça poesia. Já fez. Júlia. André, você já chorou alguma vez tocando? Nossa. Porque só ouvindo esse som maravilhoso dá uma enorme emoção. Então eu imagino que esse sentimento seja maior ainda quando você está tocando. Você poderia falar um pouco sobre esse sentimento? Sempre quis aprender a tocar o violino. KS. Ah, é a Júlia é professora. Não? Não. Essa Júlia é aluna. É a Júlia do 8º ano, mas a Júlia professora está escrevendo a pergunta dela também. Eu já chorei tocando, sim. Bom, primeiro me comove que te comova, né? Agora, aqui entra uma coisa muito... Para mim, uma das coisas mais difíceis, mais estranhas e mais dolorosas, que é a questão da cultura, no sentido, para tocar violino, você precisa de técnica. E a Júlia quis aprender violino. Vá aprender violino, Júlia. E aí essa frase do Munier vai ficar muito clara para você. É preciso sofrer para que a verdade não se cristalize em doutrina, porque a dedicação que precisa para aprender um instrumento musical é muito grande. E no caso do violino, isso é interessante a gente colocar, né? Eu estou colocando um brasileiro, mostrei um vídeo de algo que eu fiz agora, né, em Rio Preto, mas a tradição cultural que tem ali é uma tradição europeia de 4 séculos atrás, super de elite. Eu sou de uma família super privilegiada, tive uma educação maravilhosa, sempre tive tudo que eu quis e mais um pouco, estudei em todos os melhores colégios, então eu pude beber dessa cultura. E agora ela é minha, né? Tanto é que agora eu compus a minha música e fiz ali o vídeo com a minha irmã. Mas eu queria dizer que se apossar de um meio de expressão cultural como é o violino é uma coisa que precisa de uma dedicação e tempo. Então, essa emoção do chorô, algumas vezes, é muito pouca, são muito poucas. Eu toco violino há 40 anos, sei lá, se eu chorei umas 3, e eu tenho que estudar todo dia. Então, só para colocar isso, de que veicula, sim, é meio, sim, e por isso que vale a pena. Agora, o que está implicado ali é tão imenso que a dedicação nem sempre sai como alegria, né? Ela sai como decisão. E também queria dizer o seguinte, quando eu fico emocionado demais, olha que coisa, eu não consegui resolver isso. Eu não consigo tocar. Então, às vezes eu estou tocando e começo a chorar, eu tenho que parar de tocar. Porque o que acontece? Para tocar tem que ter algumas coisas. O arco tem que ir sobre a corda. A mão tem que ir no lugar certo. Então, eu não posso me soltar completamente para as emoções, porque senão eu não consigo nem tocar. E esse é um limite muito complexo, eu acho muito complexo. Então, eu me deixo emocionar, mas tem um tanto, porque eu quero que os outros se emocionem, né? Porque eu acho que o objetivo é emocionar o outro, né? Nossa, esses assuntos são tão complicados. Júlia, acho que eu vou deixar por aqui, né? Porque senão depois eu não olho. Aqui. Betina, eu acho que silêncio nunca existiu. Somos nós que não ouvimos algumas coisas. Vamos fazer 30 segundos de silêncio? 1, 2 e já! Deu. Gente, é forte, não é? Deu até vontade de chorar. Parece que cria uma outra conexão, abre para outros lugares, né?
Na verdade, eu gostei de ficar um pouco quieto. Gostou? Sim. Então, eu vou aproveitar o silêncio e vou ler o... Dá descanso. Dá descanso. Abre para tantos lugares, né? O João, o próximo, acho que aqui é o João, né? Não pulei ninguém. O som do deserto em algum momento te deixou desconfortável? Se sim, por quê? Ele me deixou desconfortável, sim. Mas eu já estava com desconforto que é muito além do silêncio físico, né? Era uma dor de dentro, era um silêncio de existência. Existe um algo além do meu pobre nada, de eu ser tão pequeno? Isso é super desconfortável mesmo, né? Eu vou um pouquinho mais rápido, né? Porque eu estou preocupado com o tempo. André, me identifico muito com o que você disse sobre essa relação com o ambiente, de tocar a terra, de sentir a imensidão. Você acha que todas as artes têm potencial para provocar esse lado sinestésico da nossa emoção? Emendando outra pergunta, você acha que a digitalização das nossas vivências nos priva disso? Ou é só uma outra maneira de fazê-lo? Ô, Júlia, para mim essa é uma busca essa arte que ela é tão de um outro lugar, que eu estudo no meu quarto, que ela tem uma conexão com a terra e com os outros lugares, e com o meu corpo e com as emoções, é uma busca, e que estou experimentando, para sentir essa imensidão. Eu tenho essa hipótese de que sim, as artes todas têm o potencial de provocar esse lado sinestésico da nossa emoção. Eu gosto sempre de pensar porque elas não nasceram separadas, né? Pensa o nascimento do teatro na Grécia, né? Ele nasceu na Grécia, mas na Grécia foi muito importante para nós ocidentais. Nasceu de um desejo de comunicação com Dioniso, né? E nasceu tudo junto, com música, com palavra, com representação. Essa nossa super especialização, ela veio depois. Então, eu gosto de pensar assim, que não é que a gente tem que juntar na sinestesia, já está. É uma reconexão, né? Emendando outra pergunta, você acha que a digitalização das nossas vivências nos priva disso, ou é só uma outra maneira de fazê-lo? Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que pode privar, eu acho que é um risco, sim. Por outro lado, eu acho que abre novas possibilidades. O novo trabalho que agora eu estou em quarentena aqui na casa da minha mãe, e estou criando um trabalho de um ser muito estranho, mas eu estou criando ele todo por um programa de vídeo. E eu me coloquei essa questão, será que eu não devia usar coisas mais com a minha mão, desenho, violino, mas está me vendo uma vontade de entrar no meio digital. Mas pensei, será que o meio digital não mata a minha expressão? Sinto que não. Estou com vontade de ficar sem preconceito e mergulhar nesse digital. Então, eu acho que pode ser mais uma maneira de fazê-lo, mas tem esse risco da separação da experiência. Eu gosto muito da experiência o corpo, né? Eu sinto que o perigo do digital vem de dígito, né? De dedo. Eu vou ficar como se eu fosse só a ponta do dedo, mas eu sou um corpo inteiro, né? Tem alguém ali morrendo de sono, vou um pouco mais rápido. É preciso sofrer porque a verdade não se cristaliza em doutrina. Leandro, você poderia falar mais sobre o sofrer? Sou eu que fiz essa pergunta. Essa frase, está certa a citação que você fez? É essa frase mesmo que... Deixa eu conferir aqui na minha... É preciso sofrer para que a verdade não se cristalize... não se cristalize em doutrina. Não se cristalize em doutrina. Mas é a mesma coisa. É preciso sofrer para que a verdade não se cristalize, ela se solidifique numa doutrina, né? Uhum. Mas aí a sua pergunta é sobre o sofrer. Eu volto para os desejos, né? Mas eu acho que seria legal cada um olhar para a sua experiência, né? Para a realização de um desejo, isso não é um desejo banal, tipo fazer xixi, implica uma estranheza com o real, que implica numa ideia de sacrifício, mas não um sacrifício na ideia só de se automutilar. Sacrifício, né? A etimologia vem tornar um ofício sacro, né? O que significa tornar um ofício sacro? Sacrificar. Dedicar algo para a realização daquele desejo.
Para que aquele desejo se realize, eu preciso fazer coisas, muitas vezes, que eu não estou com vontade de fazer, que eu não gosto. Eu não conheço nenhuma relação de amor de um longo tempo que não implique em fazer coisas que eu não gosto de fazer. Quem já não pensou em sair de casa porque a sua mãe é insuportável, né? Às vezes é bom sair de casa mesmo, mas muitas vezes a gente não sai porque vale a pena ficar ali. Isso é um sacrifício. Como eu falei, tocar violino sofre, porque para eu realizar aquilo lá, eu preciso fazer coisas que muitas vezes eu não estou com vontade de fazer. Agora, sabe que para mim o grande sofrimento né, são tantos, mudar uma ideia que eu já tinha na cabeça, geralmente sobre eu mesmo, né? Eu achei que eu fosse tão legal, tão maravilhoso, tão inteligente, tão simpático, mas na relação com as pessoas que eu amo, aparece que não é bem assim. Aí eu fico com essa opção: rompo com a pessoa ou topo olhar para isso. E isso é um sofrimento enorme, né? Acho que isso eu podia, mas acho que todo mundo podia falar de sofrimento, né? Bom, Leandro, você quer falar um pouco? Não, eu acho muito interessante, porque o violino, você mesmo citou, que são 40 anos aí estudando violino. Quantas horas por dia você se dedicou a isso? Então, eu vejo, assim, bastante dedicação, bastante sofrimento, e essa relação com a verdade, eu achei muito, muito legal. Eu vou estudar mais depois desse poema aí, que eu acho que gostei bastante. Ah, que legal, Leandro. Esse texto. O violino, para mim, é um bom exemplo, porque eu já desisti, né? A minha mãe, vocês podem perguntar para ela, eu já desisti várias vezes de tocar violino, porque eu não era bom o suficiente, porque os outros diziam que não era bom o suficiente, porque dava muito trabalho, porque meu pai queria que eu fosse médico. É só algumas das vezes que eu parei de tocar violino por tempos, né? Mas aí vinha sempre uma ideia de uma traição. Eu lembro que daí uma vez eu desisti, que eu resolvi que eu ia ser médico. Eu ia fazer uma coisa que eu poderia fazer direito, afinal meu pai era um bom médico. E aí eu fui fazer cursinho para fazer medicina. E teve um concerto aqui da orquestra, lá no Ouro Verde. Eu lembro que eu fui assistir o concerto, já estava uns 3 meses no cursinho, e chorei, né? Alguém falou do chorou. Chorei do começo ao fim, porque eu falei, eu estou traindo esse negócio. Não consigo tocar violino como eu gostaria, me faz sofrer, porque os outros acham que eu não toco bem, porque a minha coordenação motora não é boa, tanta coisa, porque eu não tenho talento, porque eu não tenho facilidade. Mas se eu não ficar, é uma experiência de traição. Então, volto, mas depois eu vou embora, depois eu volto de novo. Então, acho que na minha vida é um paradigma do sofrimento, né? Mas da alegria e da expressão também, né? Uma motona passou aqui na frente de casa. Durante o silêncio. Maneiro, um cachorro está latindo. Está botando cortinas, Jason? O que você quis dizer? Acho que foi tudo isso na hora do silêncio, coisas que estavam fazendo barulho na casa das respectivas pessoas, entendeu? Que legal! Eu vou acrescentar um comentário. A minha mãe uma vez comentou que ela foi fazer um teste de audição e aí ela ficava, né, numa câmara isolada, que supostamente a prova de som, e ela disse que ela descobriu que não existe silêncio absoluto, porque mesmo ali dentro, ela escutava os órgãos dela funcionando, ela escutava a batida do coração dela, e ela escutava a respiração dela. Então, interessante, né? Então, Júlia, eu vou fazer um comentário, já vou aproveitar o seu, porque eu estou o tempo inteiro reparando que num diálogo com um músico, né, falando sobre música, a gente está falando muito sobre o silêncio, e não me sai da cabeça aquela câmara da Microsoft, que é o lugar mais silencioso do mundo. E, pelo menos de acordo com o que eu li, é óbvio que eu não tenho certeza, né, de todas as fontes, né, eu só vi algumas reportagens, que o tempo máximo que uma pessoa conseguiu passar lá dentro
foi 45 minutos, porque o silêncio se torna insuportável lá dentro, porque você realmente escuta até o seu sangue. A pessoa correr. começa a ouvir vozes. Também já ouvi sobre isso. Ela começa a ouvir vozes, muito estranha. Formiga andando. A cabeça lá começa dentro, a pensar. estrondo. Eu acho que a Kyo colocou um comentário que pode nos ajudar. Ela falou: o silêncio está grávido de sons. Olha que bonito. Grávido, né? O nosso texto aqui é sobre o parto e a gravidez. Mas ele está grávido de sons porque a gente tem coração, né? Alguém falou ali da câmara de silêncio, né? O nosso corpo ele faz som. Agora, para mim, pelo menos, a experiência do silêncio é muito de ouvir o que está acontecendo, como fez ouvir a moto, ouvir o próprio coração, que é o berço da cultura, né? Os ritmos da vida, né? Porque eu lembro que nessa questão, Fernando, se eu estiver delirando, você vai me cortando, tá bom? Não, por favor, continue. Para mim, uma das coisas mais emocionantes de ver esse movimento interno, a minha mãe ela fez um exame para fazer cateterismo e fez um exame do coração. E quando a gente viu o exame do coração, até dá vontade de chorar, porque foi tão lindo. Porque depois ela até me deu esse exame, até fiz um trabalho muito baseado, pelo menos um trecho dele baseado nisso. E eu fiquei tão comovido porque ali, nesse exame do coração da minha mãe, que é o exame de imagem, eu vi que tinha um coração que bate. E ela tem um coração que bate. E eu acho que não existe nada maior do que isso. Foi uma descoberta muito grande. Desse coração eu nasci, né? Mas não é uma dedução lógica, é um reconhecimento. Eu reconhecia muitas coisas da raiz com a minha mãe, né? Uma cultura muito forte, uma escola forte como é o IEJE, uma educação maravilhosa, mas essa conexão corporal com a essência que vem antes, né, a cultura como pré-agricultura, né, da biologia, para mim foi muito forte esse silêncio para ouvir o coração da minha mãe, né? Foi super forte. A Kyoko falou que quer ouvir o meu outro trabalho e outra pessoa também. Maravilha. Eu fico super feliz, até me anima a fazer. Só vou desanimá-los um pouco, porque eu sou muito lento. O trabalho esse que eu falei que eu fiz com o coração da minha mãe, levei 4 anos fazendo. E esse outro eu comecei agora. Agora, olha que engraçado. Esse vídeo que eu mandei para vocês, eu fiz lá na casa da minha irmã, de uma hora para outra, né? Bom, vamos continuando. Olha, Kyoko falou que o meu violino tem um som vivo e penetrante que raras vezes escutamos. Olha que lindo. Obrigado, Kyoko. E a gente já tocou tanto junto. A mesma coisa acontece comigo quando toco violão. Sempre desisto de tocar e depois eu volto. Ô, Jordano, é isso mesmo. Esse desisto e depois eu volto é tão lindo, né? Porque eu acho que, pelo menos tem me ajudado. Por que volto, né? O que eu identifico? O que eu identifico em mim que me faz voltar? Acho que é isso que o Muni está colocando, né? Vale a pena apostar nessa coisa que é difícil e que eu desisto e volto? Só que olhando a história, né? É tão lindo, né? Esse drama humano é a coisa mais linda, e vai, e volta, e vai para cá, e vai para lá, sigo o desejo, desisto no meio do caminho, morro por ele, agora eu estou romântico, tipo Romeu e Julieta. São os dramas da vida, de todas as vidas, de todas as culturas, né? Olha aqui, o Leandro até colocou, o coração é o berço da cultura. Isso mesmo. André, oi. Eu queria aproveitar essa colocação do Leandro e algumas falas anteriores tuas, para a gente já caminhar aqui para o nosso final, levando em consideração a hora. Você usou uma frase que eu achei genial, e pensando até no que os alunos terão para fazer após toda essa conversa, você falou de se apossar de um meio de expressão. E o Leandro colocou agora que o coração é o berço da cultura. Eu queria que você fizesse uma relação entre
essa parte técnica do se apossar do meio, e essa parte mais romântica, talvez seja a expressão, de estar no coração e de como a gente consegue criar algo nesse meio aí. O que a gente precisa equilibrar entre a técnica e o próprio sentimento para criar alguma expressão cultural? Nossa, Fernando, obrigado, porque essa tem sido a minha questão de vida, né? Vou tomar um tempinho para responder, porque para mim ela é muito forte, ela é muito importante. Você perguntou, porque também deve ter tocado em você. Então, só uma questão histórica, né? Eu estava lá dando aula há 1000 anos na Universidade Federal de Minas Gerais, e aí teve um momento, dando aula de música, orientando mestrado, doutorado, e teve um momento que eu percebi que a palavra e a expressão não eram mais minhas. Eu estava só repetindo o que os outros estavam dizendo, eu já estava com 40 anos de idade, agora eu tenho 52. E estava vendo que eu estava só repetindo coisas, fazendo bem feito, mas a minha voz tinha sumido no meio da cultura. E o meio acadêmico, acho que qualquer meio, né? Ele é muito forte, ele já tem os padrões, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Quem falou bem, quem não falou bem, tem ali 1000 anos de cultura, e que eu senti que eu estava sufocado. E aí o que eu fiz? Eu larguei o mestrado, parei de orientar na pós-graduação, e fui fazer um pós-doutorado em que eu podia lidar com coisas que eu não lidava, que eu podia lidar com artes plásticas, que eu podia lidar com corpo, que eu podia lidar com teatro, e foi mais uma vez que eu larguei o violino. Larguei o violino para achar de novo a minha voz. Foi quando eu falei que eu fui lá para Londres, que teve aquela viagem para o Saara. Então foi muito interessante, que é como se eu tivesse enterrado, sufocado de tanta informação cultural. Eu acho que esse é um risco. Quando a Eliana me convidou para falar sobre cultura, eu pensei muito isso. Não vamos entupir de informação. Cultura não é, claro que também é informação, mas essa informação, ela tem um lado maravilhoso da gente ter esses instrumentos à mão, mas ela também tem o risco de matar a voz, matar a gente. Você fica só reproduzindo ali, né? Fazendo direito, né? Mas, então, eu tive que largar, me afastar para reencontrar minha voz. E aí, eu achei muito curioso que daí, quando eu voltei do deserto, quando eu quis expressar a coisa mais forte, o que eu fui procurar? O violino. Aí eu voltei para o violino. Depois eu larguei de novo. Mas achei interessante. Quer dizer, aquilo que estava introjetado, tantos anos de dedicação, e que eu tinha afastado, como aqui uma colocou, afastei o piano, afastei o violão e voltou, eu tive que encontrar. Mas para encontrar a voz, no meu caso, eu tive que dar uma afastada para depois voltar. Então, eu acho que a cultura tem esse risco. O que eu estou aprendendo? Que é muito fácil se confundir com a técnica. É muito fácil eu pensar que eu sou um violino. Só que eu não sou um violino. O violino é um meio de André se expressar. Mas isso é muito difícil, porque tem tanta gente que já tocou bem violino durante tantos séculos, que eu sou comparado dentro da minha cabeça e por todo mundo com todos os outros. Aquele melhor que eu sou melhor que eu. Onde eu estou nessa escala? Mas nisso, o que acontece? Eu viro um objeto. Então, aquilo que deveria ser um meio passa a ser um fim. E aquele que deveria ser um sujeito morre e só reproduz o que os outros maravilhosos estão fazendo. E aí, o que me sobra? Pensar na aposentadoria, que é o que acontece com 80% dos meus colegas. Porque não tem mais voz. Eu só repito o que a cultura entope. Então, a separação entre sujeito e objeto, e que o objeto é para expressar o sujeito, e é muito difícil, né? Você pega esse instrumento que tem séculos de tanta coisa, ele tem uma história, ele tem parâmetros de perfeição tão absurdos que eu nunca vou conseguir alcançar, por que vale a pena fazer, né? Então, eu acho, Fernando, que é uma questão muito difícil, e também, só para complicar, porque aqui já falar de violão e de piano, nós estamos no Brasil e não na Europa. Por que eu estou falando de Brasil e na Europa? Porque violino, piano, são instrumentos que nasceram naquela cultura. Eu não sou europeu. Eu não, com 2 anos de idade, não estava tocando uma orquestra sinfônica e não falava alemão. Então, o que significa esse objeto daquela cultura para mim aqui, né? Eu estou nesse ponto, Fernando. Talvez eu deveria
ler mais aqui, né? É, Diga. não, pode ler aí. Correções de atividade. Quanta reflexão é importante para os momentos ouvir o silêncio. Nós hoje podemos estar em conexão com o nosso eu. Ele nos leva para o outro. Olha que legal. Isso mesmo. Também sou assim com o piano, Carol. Estamos juntos. Eu digo estamos juntos porque o estudo de um instrumento, de tantas coisas que a gente quer fazer direito, ele é, grande parte do tempo, é muito solitário. Né? Vocês que querem ser escritores ou qualquer uma das áreas, né? Então, saber que um outro vive o mesmo drama, para mim, é muito importante, porque essa ideia de que eu não sou só, né? Legal a gente falar sobre isso no momento que estamos todos isolados. Eu estudo por 2 horas por dia, é muito difícil. Às vezes eu penso que eu quero desistir, mas depois eu penso que não posso, porque aquilo é lindo e pode ser o meu futuro. É o nosso drama. A vida como drama, eu adoro, é isso mesmo. Se ela não for drama, ela é insuportável. Não podemos fazer uma parte 2 dessa conversa, não? Eu adoraria, eu topo. Ficaríamos horas e horas a vida inteira. Concordo. Já é o intervalo. Gente, esse encontro está ficando cada vez melhor. Mas depois não ter mais tempo. Bom, Fernando, estou em suas mãos. Os alunos já nos alertaram, né? O relógio já bateu. Tá dando nosso horário. André, que conversa maravilhosa que a gente teve. Eu acho que fica aí para coordenação e direção tentar organizar um segundo encontro. A gente desenvolve mais algumas ideias, seria fantástico. E em nome do colégio, quero agradecer por você estar voltando também a essas origens. Você falou aí desse processo de ir e vir, agora você voltou, como você mesmo colocou, para o colégio que você fez parte da primeira turma. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por compartilhar com a gente todas essas ideias. E, mais uma vez, por nos provocar com tantas coisas que a gente pode agora tentar trabalhar também, cada um na sua área, com os alunos. Ana, Kyoko, alguma informação para a gente encerrar? A Kyoko disse que já está saindo e eu queria agradecer de coração, André, e vamos marcar a parte 2 então, olha. Foi maravilhoso. Posso dar umas palavras finais? Assim, quem tiver que ir embora, só para eu agradecer. Olha o gato do Leandro. Eu ia dizer que é muito emocionante voltar. E eu tenho estudado muita... É legal, né? O nosso interesse aqui é cultura. Eu tenho estudado muita mitologia, o que essas coisas se repetem nas diversas culturas. Estou lendo muitas coisas do Campbell e do Jung. E o Campbell tem essa ideia de que chama jornada do herói, né? Todos nós temos uma jornada na vida, que a gente tem que topar ou não topar. E esse topar ou não topar que constrói a nossa busca do que ele chama da individuação. Ou que até poderia colocar com o personalismo do Mounier. E aí ele coloca que as jornadas do herói são cíclicas e sobem como espirais. E que ela começa num lugar, passa pelo mundo inteiro, mas que se não volta para o local de origem, aonde ele possa trazer o ouro encontrado, onde ele possa trazer o my precious, a jornada dele não está completa. E que a parte mais importante da jornada e mais difícil não é a saída para o mundo, mas é o retorno para o local de origem. Então é muito especial para mim voltar para essa escola da onde eu nasci, né? Eu fico aqui com vontade de chorar de novo, porque é muito forte, tem uma vida, tem as nossas vidas, né? Então, meu grande abraço, beijo, agradecidíssimo. Foi ótimo. André. Eliana. A gente podia marcar uma hora para falar, não sei se você desenvolveu o trabalho dos Great Books. Sim, comecei, daí parou o semestre. Depois a gente troca umas ideias, então, tá bom? Cenas dos próximos capítulos. Tá ótimo. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Nicolas quer falar uma coisa comigo em particular. Sim.
Pronto. Aí desliga? Nunca fiz? Ah, gravando. Acho que eu desligo aqui, né? Manda um beijo pra sua mãe. Ah, já foi. Falou, gente. Valeu.